pessoal, seguimos então nossas conversas sobre o tópico de patologia da pele e anexos cutâneos e hoje a gente vai trabalhar o glossário de dermatopatologia. Bom, o glossário de dermatopatologia nada mais é do que uma sequência de conceitos em dermatopatologia e é extremamente importante que a gente domine esse assunto para que a gente, em primeiro lugar, consiga denominar de forma padronizada e correta as lesões dermatológicas que a gente for encontrando, não só na patologia, mas pela vida, tá? E na sequência também é importante porque esses conceitos vocês vão utilizar não só na patologia, mas em todas as outras disciplinas correlacionadas, tá bom? Então, clínica, vida, daí para fora, vocês sempre vão utilizar esse tipo de conceito. E eles são apresentados nessa forma de glossário, ou seja, a gente organiza eles de uma forma mais ou menos em ordem alfabética, justamente para que vocês sempre tenham isso como referência, tá? Vocês possam vir aqui nesse conteúdo e buscar esses conceitos. Praticamente todos os livros de dermatologia, clínica, dermatopatologia ou até capítulos de livros de dermatologia dentro dos livros de pato e de clínica, eles apresentam alguma parte deles dedicadas a esse glossário, porque realmente são muitos conceitos, tá? E a gente precisa dominar alguns deles. E à medida, claro, que a gente vai usando, que a gente vai se familiarizando, a gente vai dominando isso com razoável tranquilidade, tá bom? Vamos iniciar então e a gente passa então de fato ao assunto, né? Vamos lá para o nosso glossário. Deixa eu só fazer um adendo que a ideia foi seguir, né, a sequência de um glossário mesmo, mas eventualmente eu tirei algum conceito ou outro da ordem alfabética estrita, justamente para facilitar a compreensão, ou quando facilitava apresentar ele com outro conceito que já estava posto, quando era uma continuidade, então eventualmente eu tirei da ordem da sistematização bem precisa, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar falando de alterações dermatológicas que tem uma histologia bem típica, bem consistente. Então, a gente vai iniciar nosso glossário apresentando conceitos de alterações histológicas. É óbvio que essas alterações histológicas vão ter impacto também na macroscopia e, obviamente, na clínica, tá? Mas como essencialmente a lesão ela tem uma característica histológica importante, a gente guarda ou a gente organiza essas lesões dentro desse grande grupo. Vamos lá, vamos para a primeira, que é a acantose. A acantose se refere ao espessamento da camada espinhosa. Alguns autores falam de espessamento da pele como um todo, mas de fato, quem vai estar espessado aqui é a camada espinhosa. E para a gente lembrar desse nome e a relação dele com camada espinhosa, lembra lá que a gente mencionou que desmossomos em latim é acanthus. Tá? Então, quando eu estou falando de acantose, eu estou me referindo realmente à alteração ou ao aumento da quantidade de células na camada espinhosa. Tá? Então, só para facilitar a lembrança. Da mesma forma aqui, a gente tem uma outra alteração com acanthus, né? Com a acantólise, e aqui a gente já consegue perceber por esse nome que tem uma lise, uma dissolução desses espinhos, desses acanthos, tá? E é realmente o que caracteriza essa lesão. Nesse caso aqui, a gente tem a acantólise se caracteriza pelo despreendimento das células em função da perda de conexão entre desmossomos, tá? Essas células, os queratinócitos, né, que são unidos através dos desmossomos, eles chegam a ter, nos tecidos mais normais, ó, eles têm um aspecto quase que poliédrico. Com a perda dos desmossomos, com a perda do contato via desmossomos dessas células, elas chegam a assumir até um padrão arredondado. E o resultado vai ser o desprendimento, a ruptura da epiderme. Dependendo da região epidérmica onde acontece esse desprendimento, onde acontece essa dissolução dos desmossomos,
a gente vai chamar de acantólise subcorneal, quando, por exemplo, a dissolução acontecer ali na camada córnea ou da granulosa para a córnea. A gente vai chamar de acantólise subepidermal quando a dissolução acontecer dentro da camada espinhosa propriamente dita. Ou então, acantólise suprabasal, quando na verdade a dissolução vai ocorrer nos hemidesmossomos e vai acontecer o desprendimento da camada basal em relação à derme. Tá? Claro que vocês não precisam saber para nossa aula agora cada um desses termos, mas é legal saberem que isso existe, porque justamente caracterizar exatamente onde ocorre a acantólise é muito importante para a gente firmar o diagnóstico de algumas doenças. Tá? Isso a gente vai vendo agora à medida que for vendo as patologias. Aqui só um exemplo macroscópico e prático de uma acantólise. Esses animais eram búfalos aqui da Embrapa e eles apresentavam uma genodermatose, uma dermatose hereditária, que consistia do desprendimento da epiderme. Vocês percebam aqui, ó, nessa imagem bem próxima, essa lesão aqui eu induzi passando um lápis borracha fraco na pele desse animal. E com isso a gente tinha o desprendimento da pele. Por que acontecia esse desprendimento da pele? Porque eles tinham uma alteração hereditária que fazia com que eles tivessem desmossomos mal formados, tá? Ou desmossomos que não conseguiam manter as junções. Eles acabavam tendo, então, o despreendimento dessa epiderme. Então, percebam que uma lesão só desmossomo, naquela molécula, lá naquelas moléculas que compõem os desmossomos, geram uma alteração a ponto de fazer um búfalo perder a pele. Bom, outro conceito que a gente precisa, que é importante a gente aqui praticamente relembrar, é de apoptose na pele, tá? A apoptose não é um achado comum na epiderme, porque a epiderme sofre aquele processo de diferenciação que vai desde a camada basal, com a proliferação das células, e com a morte delas lá na camada córnea. No caso, a gente encontrar apoptose no meio da camada espinhosa sugere para a gente algum grau de lesão. E isso ocorre geralmente em doenças imunomediadas, especialmente em autoimunes, como lúpus, por exemplo. Tá? Então, vão ter algumas doenças onde a apoptose é um achado muito importante. Outro achado importante é a atrofia cutânea. Tá? Aqui a gente percebe uma atrofia de todos os elementos da pele, desde epiderme, olha aqui, ó, tem meia dúzia de camadas, ou muito menos que meia dúzia, né? Pouquíssimas camadas de células na epiderme, uma camada córnea muito fina, tá? E da mesma forma, a gente vê uma atrofia de folículos pilosos e não vê glândulas, estruturas glandulares aqui, nem sebáceas, nem sudoríparas. Tá? Então, é extremamente, chama muita atenção os achados aqui. Eventualmente, alguns casos de atrofia vão se caracterizar pela atrofia de algum dos elementos. Pode ser só os folículos pilosos, pode ser só a glândula sebácea, só a glândula sudorípara, tá? Mas aqui, no caso, a gente tem uma atrofia completa e aqui mais grave ainda, com a ausência, inclusive, de resquícios de rudimentos de folículos pilosos, o que a gente ainda tem aqui. Tá? Então, esse achado, a atrofia, é um achado muito comum em dermatopatias de origem endócrina, tá? Tem por outras causas também nutricionais, entre outras, mas nas endocrinopatias a gente encontra com muita frequência essas atrofias. Outro achado muito importante que nos ajuda bastante no diagnóstico é a degeneração balonosa, também chamada de degeneração vacuolar. Lembra lá da pato geral? Degeneração hidrópica, balonosa ou vacuolar. Nesse caso, na pele, a degeneração balonosa, ela geralmente acontece em decorrência de infecções virais, tá? Então, quando a gente tem vírus infectando queratinócitos, eles sofrem esse processo de degeneração hidrópica ou também sinônimo balonosa.
Essas células elas vão aparecer, vão ficar com o citoplasma claro, por vezes podem aparecer vacúolos no interior dessas células. E aí a gente vai chamar, outro jeito de chamar, outro sinônimo para essas células com degeneração balonosa, de origem viral, tá? Outro sinônimo é coilócito. Então, essas células também são chamadas de coilócitos. A presença dessas células no epiderme é um forte indicativo de etiologia viral. Isso a gente encontra com muita frequência em papilomas e fibropapilomas. Então, é um jeito da gente diferenciar fibropapilomas idiopáticos, aqueles sem causa definida, dos de etiologia viral. Então, super importante a gente reconhecer e procurar isso nos laudos. Então, se vocês não vão ser patologistas, vocês recebem um diagnóstico de papiloma viral, procura ver se está descrito lá a presença de coilócitos ou não, para tentar entender por que foi dado o diagnóstico de papiloma viral, tá bom? Fica a dica. Bom, outro achado é a disqueratose, que é um termo que se refere à queratinização abrupta, a uma queratinização num local ou numa quantidade inadequada. Nesse caso aqui, a gente tem praticamente no meio da camada espinhosa, a gente encontra células sofrendo esse processo de queratinização. Então, é uma queratinização anormal, tá? Aqui também é uma grande área de queratinização, mas não se forma uma queratina regular. São células que não estavam aptas ainda, que não tinham passado todo o processo de queratinização, já se convertendo em queratina. Isso ocorre com frequência também em doenças virais, ocorre também em alguns neoplasmas. Isso ocorre por quando se tem uma proliferação celular excessiva na epiderme. Tá? Então, disqueratose é um achado bem importante, tanto para doenças virais como em alguns neoplasmas. Outro conceito que a gente precisa dominar é o de exocitose, que quer dizer presença de células inflamatórias no interior da epiderme. Alguns autores se referem à exocitose como presença de linfócitos no interior da epiderme. Outros autores dizem que são células inflamatórias de um modo geral, e eu concordo com esses autores. Aqui a gente percebe realmente presença de alguns linfócitos. Tá? Então, é um indicativo para a gente de dermatite, né? De inflamação na epiderme. Mais um conceito é o de edema, tá? Que aqui a gente também pode chamar de espongiose. E o edema na epiderme, ou seja, a espongiose epidérmica, ela se manifesta com o aumento dos espaços entre os queratinócitos. Vocês percebem aqui, ó, os desmossomos bem esticados. Por quê? Porque de fato a gente tem fluido, a gente tem líquido entre essas células e que fez com que essas células se distanciassem. Então, elas estavam juntinhas, elas acabaram se distanciando e gerando essa imagem para a gente. Isso geralmente também acontece em processos inflamatórios. Então, a espongiose é mais um indicador de algum processo inflamatório. Ocorre mais em algumas doenças, menos em outra, então é um indicador importante para a gente, para diagnóstico de alguns processos dermatológicos. Uma outra lesão sobre a qual a gente precisa se debruçar é a presença de fendas na epiderme, que são espaços de dissociação, de desprendimento da epiderme. Pode ser desprendimento da epiderme da camada basal, ou seja, desprendimento na junção dermoepidérmica ou em algum ponto no interior da epiderme. Tá? Também vai ter os nomes específicos, como a gente viu lá para acantólise. Tá? A presença de fendas pode ser um artefato, e aí a gente vai, com razoável cuidado, com razoável prática, diferenciar isso, mas também a presença de fendas pode mostrar para a gente uma fragilidade nessa epiderme. Tá? Tem várias origens, desde alterações hereditárias nos componentes da epiderme, até processos inflamatórios, alguns específicos que levam à formação de fendas.
como a gente já viu, a própria acantólise pode ser a causa de a acantólise que a gente viu antes, né, pode ser uma causa de formação de fenda, do despreendimento de uma porção da epiderme em relação à outra, tá? Então aqui, ó, uma no interior entre as células da camada espinhosa e aqui uma outra fenda, tá? Que separa a epiderme como um todo da derme. Então uma fenda na junção dermo-epidérmica, tá? Então a acantólise pode ser um gerador de fendas. Outra alteração que a gente vai ver é o que a gente chama genericamente de figuras em chama. E aqui justamente tem uma figura em chama para vocês fazerem a analogia. Na verdade, existem dois padrões de figura em chama. As figuras em chama da derme, que na verdade se referem à degeneração do colágeno, tá? Então, quando a gente tem situações geralmente em inflamações, onde a gente tem um intenso infiltrado de eosinófilos, e os eosinófilos liberando aqueles seus grânulos que tem aquelas enzimas bem potentes. Ou então, por exemplo, em mastocitomas, que também a gente tem um infiltrado eosinofílico importante, eles também liberam os seus grânulos, que são importantes, que são potentes na destruição do colágeno daquele tecido. A gente vai ver esse colágeno que está sofrendo colagenólise, ele vai formar esses arranjos eosinofílicos que a gente vai chamar de figuras em chama, tá? Esse nome aqui, ele é bem específico e, como eu falei, só faz analogia com uma imagem que a gente tenha, tá? Então, aqui a figura em chama, que é uma colagenólise, e aqui a chama propriamente dita, tá? Então, é só fazer uma analogia simbólica com essa imagem, tá? Mas, na verdade, a figura em chama, quando na derme, representa degeneração do colágeno. Mas também a gente chama de figura em chama há alterações que a gente vê nos folículos pilosos. Nos folículos pilosos, os folículos em chama se referem a agregados de queratina lamelar, tá? Geralmente no istmo do folículo, naquela saidinha do folículo piloso, a gente encontra esses plugs ou esses agregados de queratina. E aí a gente vai chamar isso também de figuras em chama, ou de folículos em chama. Folículos em chama são comuns em doenças de origem endócrina, em endocrinopatias, tá? Em dermatopatias endócrinas. Outro achado é a hipergranulose. Geralmente a hipergranulose acompanha a acantose, tá? E a hipergranulose se refere a um espessamento da camada granular, tá? Então a gente tem com muita frequência a acantose acompanhada de hipergranulose e, como a gente vai ver aqui logo, também acompanhado de hiperkeratose. Tudo isso junto gera hiperplasia da epiderme, tá? Bom, vamos então falar na sequência. A gente falou de acantose, falou de hipergranulose, vamos completar com a hiperkeratose. A hiperkeratose é o espessamento da camada córnea e ela pode se manifestar dessa forma com uma macroscopia bem importante, que é a formação de crostas e escamas, tá? Crostas e escamas, especialmente nesse caso aqui, que é por um defeito nutricional, uma hipervitaminose A, e ela gera então esse aspecto de escamas ou crostas densas na região periorbital, tá? Aqui a mesma coisa, a gente percebe no entorno dos olhos desse cãozinho, uma intensidade um pouco menor, às vezes também no focinho, a gente pode perceber, tá? E aí a gente vai denominar essa hiperkeratose de ortoqueratótica, quando a gente só tem realmente uma camada córnea espessada, ou seja, um acúmulo de lamelas de queratina. Então a gente diz que tem uma hiperkeratose ortoqueratótica ou ortoqueratose, ou
numa outra situação, quando o processo é mais drástico e mais abrupto, mais rápido, ocorre com mais velocidade, a gente diz que tem uma hiperqueratose paraqueratótica, porque a gente ainda observa os núcleos dos queratinócitos, tá? Lembra que lá no processo de queratinização, na camada granular, a gente tinha aquele adensamento do citoesqueleto da citoqueratina, né? Do citoesqueleto dos filamentos, que são os filamentos de queratina, então a formação dos grânulos de queratina e o desaparecimento dos núcleos. Nesse caso aqui, a queratinização é tão abrupta que não dá tempo adequado para que ocorra o desaparecimento desses núcleos. Então, a gente vai ter uma hiperqueratose com persistência dos núcleos. E aí a gente vai chamar essa hiperqueratose de hiperqueratose paraqueratótica ou paraqueratose. Como causas, então, de hiperqueratose de um modo geral, inflamação, a reparação de traumas ou doenças metabólicas e nutricionais. Em alguns neoplasmas também a gente pode encontrar hiperqueratose para e ortoqueratótica, especialmente nos de origem viral, os papilomas, os sarcoides, tá? A gente pode encontrar essa lesão. Vamos falar então agora da hiperplasia epidérmica. Ela, na verdade, é o resultado da junção da acantose mais hipergranulose mais hiperqueratose. Só que ela pode assumir padrões diferentes em diferentes doenças. Então, é muito importante a gente caracterizar esses padrões para fazer o reconhecimento de alguns processos patológicos. Então, ela pode ser dita regular, quando a gente tem papilas epidérmicas, cristas epidérmicas, razoavelmente com uma conformação similar umas das outras. Ela pode ser irregular, quando essas papilas são heterogêneas, ou ela pode ser papilada, quando além dessas projeções de cristas epidérmicas, geralmente bem densas, bem exuberantes, a gente encontra também projeções ou proliferações dessa epiderme para o exterior, né, para a face externa. Ou ainda, ela pode ser pseudocarcinomatosa, o que é bem característico em algumas lesões, como por exemplo no sarcóide equino, e é a presença desse padrão de hiperplasia epidérmica que faz a gente, ou desse padrão de arranjo morfológico tecidual, que faz a gente reconhecer a lesão, que no caso lá já vai ser o processo neoplásico, tá? Então, esse padrão pseudocarcinomatoso também ocorre em outras doenças e se caracteriza principalmente por essas projeções de cristas epidérmicas bem irregulares, uma conformação, elas fazem ramificações, tá? Então, são cristas epidérmicas ramificadas e para as quais a gente dá o nome de HPEGs. Então, HPEGs são cristas epidérmicas ramificadas e que representam uma proliferação importante dessa epiderme. E nos auxilia muito a presença de HPEGs, nos auxilia muito para reconhecer algumas dermatopatias bem específicas. Outra alteração que a gente precisa comentar são as alterações relacionadas à presença ou ausência de melanina, tá? E às vezes a melanina é depositada em locais errôneos ou de forma inadequada. E a primeira delas, então, é a hiperpigmentação, que acompanha várias doenças, acompanha especialmente, ocorre principalmente em endocrinopatias também, e se caracteriza, então, pelo excesso de pigmentação em áreas que anteriormente não eram pigmentadas. Então, o animal vai progressivamente apresentando áreas pigmentadas. Isso geralmente acompanha, como eu falei, lesões proliferativas, geralmente acompanha hiperplasias epidérmicas, tá? Ou liquinificações, que é uma alteração que a gente vai ver mais adiante, paquidermias, que a gente vai ver mais adiante. E aqui então a gente observa que são áreas que ficam mais escuras, áreas que eram anteriormente de pele clara e que se tornam mais escuras. Isso acontece muitas vezes também como resultado de cicatrização, tá? Então, esse aqui é um animal daqueles que teve uma queimadura extensa e várias áreas cicatriciais dele se tornaram hiperpigmentadas.
e a gente encontra também, observa isso na histologia. Aqui um caso de hiperpigmentação, e aqui o caso da pele de um búfalo, daqueles búfalos escuros, só que uma pele normal. Então, de novo, só para frisar aquilo que já tem que ser quase um mantra nosso, né, que é eu preciso informar de forma bem consistente de onde eu removi essa pele e mais ainda informações sobre aquele paciente. Isso aqui para o búfalo é normal e isso aqui é uma pele hiperpigmentada. Se fosse num cão de pelagem branca, isso aqui seria hiperpigmentação. Bom, nessa mesma linha de raciocínio sobre alterações pigmentares, a gente também fala dos quadros de hipopigmentação, que podem se estender desde uma área localizada, como apresentava esse animal aqui, ou áreas de hipopigmentação que acompanham síndromes específicas, como essa síndrome de Vogt-Koyanagi arada, que é uma doença autoimune contra melanócitos. Tá? Lembra, os melanócitos são as células que produzem e distribuem melanina na epiderme para os folículos pilosos. Se a gente tem uma lesão, se tem uma doença que está destruindo os melanócitos, o resultado vai ser hipopigmentação. E aqui também, lembrando que havia melanócitos na retina, que existem normalmente melanócitos na retina, então essa síndrome ela é acompanhada também de lesão ocular, tá? Também é chamada síndrome oculocutânea ou síndrome de Vogt-Koyanagi arada, muito comum em cães, ou que ocorre com mais frequência em cães da raça Akita. A hipopigmentação também acontece em cicatrizes cutâneas, especialmente em equinos. Então, alguns animais apresentam hiperpigmentação em cicatrizes, outros apresentam hipopigmentação. E existem também relatos de hipopigmentação em bovinos que ficam grisalhos, de certa forma, tá? E o processo é chamado então de leucotriquia. Isso está relacionado com deficiência de cobre em bovinos jovens. E aí a gente pode falar do extremo da hipopigmentação, que é uma hipopigmentação congênita, que é o albinismo, tá? Em que esses animais apresentam, então, a pele e pelagem totalmente brancas, eles apresentam escassez ou quase que ausência de melanina, às vezes congênito e às vezes isso adquirido, tá? E é uma alteração que vai acontecer em todas as espécies. Aqui eu só mostrei o painel painel para vocês de diferentes espécies que apresentam esse quadro de albinismo. Em geral, esses animais também vão apresentar lesões oculares, vão ter ausência de melanina também na retina. Outra alteração relacionada com esse conjunto, né, de alterações em melanócitos e melanina é a incontinência pigmentar, só que nesse caso o que ocorre é que em função de lesões na epiderme, às vezes dermatites, às vezes lesões que façam destruição ou que façam perda da regularidade dessa junção dermo-epidérmica, melanina de melanócitos da epiderme acaba se difundindo para a derme. E na derme essa melanina vai ser fagocitada por macrófagos, que vão se chamar de macrófagos, que vão conter, então, essa melanina e vão ser denominados de melanófagos, tá? Que são macrófagos que fagocitaram essa melanina. Essa presença de melanófagos na derme a gente vai chamar de incontinência pigmentar. Isso acompanha também vários processos. Vocês poderão encontrar essa descrição de incontinência pigmentar em vários laudos, especialmente em dermatites que ocorram nessa junção dermo-epidérmica. Um outro achado muito interessante é o que a gente chama de mucinose ou mixedema, que é a presença de muco ou mucina entre as fibras colágenas. Tá? Isso pode acontecer também em algumas doenças
hereditárias, pode acontecer como uma doença congênita, ou pode vir a aparecer em alguns animais, também relacionado com fatores nutricionais, com doenças, distúrbios nutricionais, endocrinopatias e doenças autoimunes, tá? Ou doenças imunomediadas. E aqui, então, o resultado disso, a lesão pode ser localizada, né? Então, aqui, especialmente no membro posterior, pode resultar na formação de nódulos e, eventualmente, esses nódulos podem, inclusive, ulcerar. É importante lembrar, ou importante saber que os Shar-Pei, os cães da raça Shar-Pei, eles já apresentam naturalmente mucina na derme. Então, se eu biopsiar esse animal aqui, eu vou encontrar mucina na derme. Então, de novo, reforço a importância da gente informar quando faz uma biópsia, se referendo aqui à importância de informar para o patologista de quem veio essa biópsia, qual era o animal, especialmente nesse caso, a raça do animal. Tá? A presença de mucina num animal sem raça definida tem um significado. A presença de mucina no animal Shar-Pei tem outro significado, ou seja, pode ser só um achado casual, porque é da pele do Shar-Pei a presença de mucina e sem causar problema. Claro que eles também poderão desenvolver mucinose, tá? Mas aí é outra história. Bom, vamos falar um pouquinho sobre microabscessos, tá? Microabscessos, existem duas categorizações. Microabscessos são, na verdade, coleções de neutrófilos sem cápsula, tá? Então, são coleções de células inflamatórias na epiderme, tá? Quando essas coleções são de linfócitos, então fugindo um pouquinho do conceito clássico de microabscesso, quando essas coleções são de linfócitos, a gente chama de microabscessos de Potrier, tá? E aí isso é um indicador para a gente de linfomas ou desses distúrbios linfoproliferativos. Já quando o acúmulo é de neutrófilos, tá? A gente vai chamar de microabscessos de Munro. E aí são indicadores de diferentes dermatites bacterianas, especialmente, tá? Então, microabscessos de Potrier são acúmulos de linfócitos e a gente pensa em doenças linfoproliferativas. Microabscessos de Munro são acúmulos de neutrófilos e a gente pensa em síndromes ou distúrbios de etiologia bacteriana. Com isso, meu povo, nós encerramos essa etapa de caracterização ou de glossário, né, de lesões cujo componente histológico é extremamente importante, tá? E a gente se prepara, então, para falar ou para conversar um pouquinho sobre o glossário das lesões macro, que é a próxima parte dessa aula, tá bom? A gente se vê, então, nesse próximo momento. Até lá!